Dia 26 de junho, o Dia Nacional do Combate e Prevenção ao Diabetes. Diabetes ele é uma doença multifatorial e que cada vez mais acomete a população e por isso hoje eu, Priscila Sartori, farmacêutica e proprietária da Clínica Soli Saúde, estou aqui com a nossa médica responsável técnica, doutora Daniela Shigeda, especialista em nutrologia pelo Instituto Albert Einstein e uma autoridade no assunto. Muito bom estar aqui, obrigada Pri pelo convite, vai ser um prazer a gente poder trazer informação de qualidade, dados médicos sobre esse assunto que tem cada vez abrangido mais brasileiros, que é a diabetes. E falando dos dados gerais, né, Dani? Hoje, 11% da população adulta entre 20 e 79 anos já desenvolveram diabetes. 1 a cada 9 adultos. Então, é uma representatividade muito grande. Esses dados são do IDF Diabetes Atlas de 2025. Além disso, os estudos eles apontam que de 1990 a 2022, a gente teve uma crescente de 14% na abrangência do diabetes a nível populacional. Então, realmente é uma doença que hoje está inserida no nosso contexto social, né? E por conta disso, eu queria que você explicasse, primeiramente, qual que é a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Perfeito. Diabetes tipo 1, ele é um pouco mais, bem mais raro, na verdade, ele está vinculado com uma questão imunológica, então é uma incapacidade do pâncreas de produzir a insulina, que é o hormônio que vai fazer com que o açúcar no sangue diminua, então está vinculado muito mais com uma questão autoimune. O diabetes tipo 2, que é esse que a gente busca combater, que é o que está vinculado com os hábitos alimentares, que com o passar dos anos os diagnósticos aumentam. Então, a gente tem diagnósticos de diabetes, por exemplo, aos 40 anos, aos 50 anos, diferente do diabetes tipo 1, que são em crianças ou adolescentes, é algo mais dos jovens, né? A diabetes tipo 2, ela tem uma questão comportamental muito relevante. Então, está associado com uma dieta mais rica em carboidratos refinados e pobre em fibras e proteína. Também está associado com o sedentarismo, isso é muito importante. Tem também uma questão genética, mas a gente observa cada vez mais que está muito mais vinculado com fatores ambientais e de estilo de vida. Então, a gente pode dizer que ela é uma doença relacionada ao estilo de vida? Sem dúvida. A definição é que ela é multifatorial. Então, o que isso quer dizer? Tem vários fatores. Um deles lá vai ser o genético, mas o restante, a grande maior parte, está vinculado com o estilo de vida. E você trouxe um ponto importante, né, Dani, que é com o passar dos anos o desenvolvimento da doença. Sim. Por que é tão comum, e a gente observa isso no nosso cotidiano na clínica, mulheres, principalmente após a menopausa, desenvolverem diabetes? Sim, isso é muito comum, não só desenvolverem diabetes, senão que aumentar o peso também depois da menopausa. E aí entram muitos fatores hormonais. Além disso, todo o metabolismo fica comprometido e a própria questão da digestão, do metabolismo dos alimentos também fica comprometido. Então, é um conjunto de fatores. Além disso, a diabetes, a menopausa, pensando nas mulheres, elas podem gerar algumas manifestações no corpo da mulher que vai fazer, por exemplo, uma mulher que fazia atividade física, ela começou a ter menopausa, começou a sentir calor, mal-estar, já não vai mais fazer atividade física. Era uma pessoa que, por exemplo, tinha uma alimentação mais equilibrada, mas começa a se sentir tão desequilibrada pela própria menopausa que já não quer mais, entre aspas, perder tempo escolhendo melhores alimentos. Então, essa fase aí, principalmente nas mulheres, a gente vê que uma menopausa maltratada pode ser um gatilho para várias doenças, inclusive a diabetes. E a gente observa também, né, Dani, muita relação do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Há pacientes, e aí tanto em homens quanto em mulheres, que tem um aumento da circunferência abdominal. Qual que é a relação disso com o desenvolvimento da doença? Principalmente pela gordura visceral.
A gordura que fica aqui na barriga, que a gente vê que aumenta a circunferência abdominal, é a gordura visceral. Essa é a gordura que fica lá dentro da parede abdominal, em cima dos órgãos. E a gordura visceral, que está diretamente vinculada com hábitos alimentares e falta de atividade física, ela aumenta muito a chance de desenvolver doenças metabólicas como a diabetes. Dani, é correto a gente afirmar que a resistência à insulina é um pré-diabetes? Sim, sim. O que é a resistência à insulina? A gente falou lá no começo em relação a diabetes tipo 1, né? A insulina ela é o hormônio que pega o açúcar do sangue e põe dentro da célula. O que acontece no diabetes tipo 2? A pessoa tem tanto açúcar no sangue e o corpo produz tanta insulina para colocar esse açúcar para dentro que chega uma hora que os receptores ficam resistentes a essa insulina. Então, por mais que tenha muita insulina no sangue, não consegue colocar esse açúcar para dentro. Então, o açúcar começa a aumentar no sangue. E aí, os exames laboratoriais, por exemplo, alguns vêm pré-diabetes, outros vêm resistência, na verdade, risco maior a diabetes. Perfeito. E aí, isso correlaciona com a resistência à insulina, né? Totalmente. Em geral, a gente lá na clínica, a gente sempre pede, por exemplo, insulina, mas em geral não é pedido. Pede-se glicemia e pede hemoglobina glicada. Legal. Mas quando a gente pede insulina, que é algo de rotina, né, no nosso trabalho, a gente consegue antecipar, antes mesmo do açúcar começar a variar, a gente já consegue ver que a insulina talvez seja um pouquinho mais alta, já está criando um padrão de resistência à insulina, a gente já chama o paciente e fala como está sendo essa alimentação, porque provavelmente está rica em carboidrato e faltando aí a proteína e as fibras. E Dani, é correto afirmar que o indivíduo que come mais doce, mais açúcares, né, chocolate, bala, enfim, essas coisas, ele tem uma predisposição a desenvolver um diabetes tipo 2? Sim e não. Por que sim? Porque todos esses alimentos que você citou rapidamente viram açúcar no sangue. E por que eu digo não? Porque tem muitos pacientes que chegam na sala e falam: doutora, eu quase não como doce, eu tenho diabetes. Aí eu vou pesquisar, mas o que você come de café da manhã? Um pão com manteiga. Essa eu acho que é a principal consciência que muitas vezes falta na população. A gente associa diabetes ao açúcar e esse açúcar só vem do doce. Só que esse pãozinho, que é o pãozinho com manteiga, que é farinha de trigo, né, refinado, se não tiver uma proteína, se não for, por exemplo, um pãozinho com ovo, que em geral é só pão com manteiga, ele rapidamente vira açúcar no sangue também. A pizza, né? Biscoitinho, bolacha água e sal. Perfeito. Bolachinha maisena, né, que muitas vezes, principalmente os idosos gostam aí antes de dormir. Aí aumenta o açúcar no sangue, aumenta a insulina. Então, por isso que eu disse pra você sim e não. Porque tem um grande perfil de pacientes que não tá toda hora comendo um docinho, toda hora comendo uma balinha e desenvolve diabetes. Tem muitas vezes diabetes descontrolada, mesmo com medicação, porque todo dia come muito carboidrato refinado. Dani, falando um pouquinho aí dos tratamentos, né? Qual que é o tratamento padrão ouro hoje para reversão ou tratamento do diabetes? Porque a gente sabe que, principalmente no obeso, né, se ele tiver um tratamento adequado, acompanhado de uma mudança de estilo de vida, ele consegue reverter a doença. Né? Então, qual que é o padrão ouro hoje para tratamento do diabetes? Não necessariamente do obeso, porque a gente também sabe que tem aquele indivíduo que ele não tem uma obesidade relacionada ao IMC, mas que ele desenvolveu diabetes por conta do estilo de vida, né? Sim. O padrão ouro sempre vai estar vinculado com o nível que a pessoa tá. Como que a gente define esse nível? Insulina que ela tem no sangue, perímetro abdominal, como é a hemoglobina glicada dela, como é a insulina. Tem pacientes que o padrão ouro é fazer uma dieta low carb e fazer atividade física. Olha que legal. Muito bom. Que aí é o tratamento que a gente chama de não farmacológico, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí a gente consegue melhorar muito. Tem pacientes que a gente precisa entrar com uma medicação ou outra, às vezes começando com medicações mais básicas, como a metformina. Perfeito. Alguns precisam de uma medicação um pouquinho mais forte. E agora a gente tem no mercado uma medicação que é excelente, que é um Mounjaro. O princípio ativo dele é a tizerpatida, que a gente vê cada vez mais como ele está vinculado na redução da insulina, na redução da hemoglobina glicada,
e da glicemia. Além disso, usado muito no sobrepeso e na obesidade, porque muitas vezes não é uma regra, mas como você disse anteriormente, está relacionado aí a diabetes com um pouquinho de sobrepeso. Que interessante. E aí, falando um pouquinho da tua prática clínica, como que tem sido a tua experiência aí no consultório, né, com a reversão desses quadros de diabetes, utilizando esses medicamentos que aí popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras? O que você tem visto a respeito disso? Eu acho que a palavra assim para definir como tem sido esses tratamentos é satisfatório. Tem sido muito satisfatório. E satisfatório no sentido de trazer satisfação mesmo para mim como profissional e para o paciente. Porque a gente no consultório, a gente não faz só um tratamento isolado, vai, toma caneta e continua na sua vida normal de sempre. Não, porque isso aí não vai dar um resultado satisfatório. Perfeito. É um conjunto de ações onde a caneta vem, né, a caneta entre aspas, a medicação injetável, ela vem para melhorar a parte metabólica, melhorar a inflamação. Junto a gente associa com um olhar totalmente personalizado para o paciente. Então, a gente vê parte metabólica nos exames, hormônios, vitaminas em falta, se o paciente dorme bem ou não. Porque síndrome metabólica, e que é um dos exemplos é a diabetes, são doenças que se a pessoa não dorme bem, piora tudo isso, né? Outra coisa que a gente vê muito, pessoas que não evacuam, intestino preso, isso também piora no metabolismo, né? Faço até um parêntese, a flora intestinal está muito vinculada com o processo de emagrecimento. As pessoas que são mais magras, elas têm floras em comuns, e as pessoas que são mais obesas, elas têm floras também em comum. Então, até a colônia de bactéria que a pessoa tem no intestino determina se ela vai ter mais facilidade em emagrecer ou não. Olha que interessante. Então, e isso, desculpa te cortar, mas isso através do exame clínico, você consegue mensurar e você consegue propor uma terapêutica? Sim, porque o paciente, eu costumo falar que o corpo sempre fala. Então, vai ser um paciente que provavelmente não evacua todos os dias, que pode até evacuar, mas fala, doutora, dói, é uma bolinha, ou doutora, sai assim mole. E muitas vezes outros sintomas associados. O mais comum é distensão abdominal, aquela barriga que estufa, às vezes algumas azias e queimações, principalmente depois da refeição à noite, é o que eles sentem bastante. E aí isso influencia totalmente na qualidade do sono, né, gerando despertar noturno. Exato. E aí é algo que acaba influenciando de uma forma direta aí no que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então esse indivíduo aí acaba acordando cansado e entra naquele looping, né? Porque aí ele acorda cansado e não vai fazer atividade física. Exato. Aí ele se alimenta mal, né? Porque ele tá ali prostrado, etc. Exato. Então, é todo um olhar 360 mesmo que hoje, né, a Soli tem para os pacientes, Exato. né? Então, vai muito além de usar a medicação, muito além da canetinha. Porque, ó, aqui a gente já falou da avaliação dos exames que a gente faz, da avaliação do intestino, da avaliação da qualidade do sono. Isso do sono é super importante. Tem um outro componente que são os hormônios que trazem saciedade. Que vai determinar que eu vou comer essa quantidade, meio quilo de comida ou 300 gramas de comida e vou ficar saciada. Os hormônios da saciedade. E esses hormônios, eles são sintetizados e liberados enquanto a gente dorme. Olha que interessante. Então, a pessoa que dorme mal, ela já vai comer mais no dia seguinte. Então, vai muito além de usar apenas a medicação. A medicação, a famosa canetinha ou o Mounjaro, ela é excelente. E a gente tem resultados, né, Pri, maravilhosos. E, sem dúvida, esses resultados vêm por esse conjunto de ação, né? Novamente, exames, intestino, qualidade do sono, a medicação em si. A gente incentiva a atividade física para aqueles que não fazem, os que já fazem, fazer o ajuste, às vezes precisa, ou só manter. A alimentação, que é fundamental. Fundamental. Que eu sempre explico para os pacientes, né? O que é o diabetes? É o excesso de açúcar no sangue. E de onde vem esse açúcar? Quando a gente fala da pirâmide alimentar, né, é a base, né? Então, ter aí a nutrição como base do tratamento é de suma importância. E como tem sido a tua experiência? Porque muitas das dúvidas que chegam para nós, né, no consultório e se eu parar de tomar a medicação, eu vou voltar a ser diabético? E como que tem sido a tua experiência? Porque até ano passado isso era muito novo, né, doutora? Então a gente tinha muita dificuldade em saber como será.
né? Mas agora que a gente já tem bastante casos sólidos aí, que os pacientes já pararam de fazer uso da medicação, como que tem sido a tua experiência com o acompanhamento desses pacientes? Todos os pacientes que decidem fazer a mudança no estilo de vida, eles terminam a medicação e o tratamento continua, porque ele mudou a alimentação, ele mudou a atividade física, ele mudou a qualidade do sono. Então, na verdade, se a gente for falar do tratamento, são vários pilares, vamos por aí: exame, sono, intestino, atividade física, alimentação e mais um pilar aqui, que é a medicação. A gente tirou a medicação. Olha como está bem sustentado esse tratamento. Então, na verdade, por mais que a gente faça aí o desmame, retire a medicação, o paciente continua em tratamento. Perfeito. Porque ele mudou o estilo de vida e isso gera um prazer para ele, é satisfatório para a gente como profissional e para o paciente também. Porque ele era cansado, ele já não está mais. Ele tem disposição para brincar com os filhos, ele se sente leve. O joelho que doía por causa do peso não dói mais. E levantava à noite para ir ao banheiro. Isso é típico de quem tem resistência à insulina. Não é normal levantar para fazer xixi à noite. Aí a pessoa fala: doutora, eu durmo a noite inteira agora. Eu não estou mais inchado. Outra coisa que acontece na resistência à insulina, né? Retém líquido. A pessoa fala: eu não estou mais inchado. Então E eu falo lindo. muito isso, né? Às vezes os pacientes falam... quando a gente pergunta, tem despertar noturno? E aí eles falam: eu só acordo para fazer xixi. Aí eu falo: então, não é que você acorda para fazer xixi, você faz xixi porque você acordou, né? Porque quantas vezes a gente não dorme a noite toda e quando a gente acorda de manhã, que a gente vai ao banheiro, realmente a nossa bexiga estava cheia. Mas isso não foi um fator que nos despertou, justamente porque o nosso hormônio do sono ali estava em plena atividade, né? Então, e aí, assim, para a gente finalizar, o que você recomenda, né, para os pacientes que aí procuraram o seu tratamento através da clínica ou nos seus outros locais de atendimento e aí fizeram um acompanhamento e um tratamento e tiveram reversão do diabetes, de quanto em quanto tempo você recomenda que esse paciente retorne ao consultório para estar fazendo esse check-up e esses realinhamentos caso necessário? Esse check-up a gente vai fazendo um espaçamento progressivo. Então, a princípio vem em 3 meses, estando tudo bem, mantendo tudo legal, vem só em 4 meses, estando tudo bem, vem em 5 a 6, a ponto de vir só 2 vezes no ano. Que interessante, que interessante. Um sempre... acompanhamento semestral mesmo, né? Que é importante hoje pra gente... eu costumo dizer que é recalcular a rota, né? Exato. Até porque a vida realmente é essa montanha-russa, né? Então a gente depende de diversos fatores que vão contribuir aí com a nossa aderência, tanto a atividade física quanto ao padrão alimentar. Então ter esse encontro com o profissional a cada 6 meses, né, no final do tratamento ou após alta do tratamento, né, mas para uma manutenção mesmo, sem dúvida é de suma importância. E qual seria o último recado que você deixaria aí para quem acompanhou a gente no dia de hoje e que busca aí uma melhor qualidade de vida, um não desenvolvimento do diabetes, né, ou uma reversão da doença? Eu diria, comece pelo básico, que é avalie sua alimentação. Um nutricionista qualificado, ele é o especialista para poder te orientar com isso. Avalie o seu corpo, sinais como dor de cabeça, como a gente falou, acordar no meio da noite para urinar, dormir mal, ter inchaço, são sinais de que seu corpo está dizendo que algo não está bem. E muitas vezes, até pela correria, a gente silencia o nosso corpo. Tenho dor de cabeça todo dia tomo dipirona. O silenciador, o dipirona vira um silenciador. Eu não vou ao banheiro... Vou ao banheiro evacuar 2 vezes na semana, mas é o meu normal porque eu sempre fui assim. Não é normal. Então, eu incentivaria a escutar o corpo e procurar ajuda. Um profissional médico qualificado que possa ter esse olhar integral, esse olhar 360, porque falando da diabetes, como a gente disse a princípio, é algo multifatorial. Então, não dá só para olhar o açúcar no sangue, te dá um remédio e acabou. Tem que olhar todos esses fatores. Então, a alimentação, escutar o corpo, ter exames em dia também, isso é muito importante. E atividade física. Sem dúvida. São os pilares aí de quando a gente fala de saúde, né? Sim. Doutora, muito obrigada. Foi ótimo partilhar essa noite com você. Que a gente possa aí alcançar cada vez mais pessoas, né, nessa nossa bandeira da mudança do estilo de vida. Sim. E pra gente olhar pra gente com amor e com saúde. Obrigada.